Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, prontos para mais uma aula de língua portuguesa para o primeiro ano? Ah, espero que sim! Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa e para a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quadrinhas. Você já brincou com quadrinhas? Vocês já brincaram? Já? Mas afinal, o que são quadrinhas? Vocês sabem o que são quadrinhas? Vou falar aqui rapidinho com vocês o que é uma quadrinha. As quadrinhas, elas são um tipo de poema popular muito simples, com apenas 4 versos e que possui rimas no segundo e no quarto verso. Então, no segundo e no último verso, geralmente, nós temos ali a rima, ok? Então, vamos aqui. Atenção na leitura que eu vou fazer para vocês. Aqui eu trouxe, ó, 3 quadrinhas e vou fazer a leitura delas. Olha aqui, prestem atenção. Eu sou pequenina, do tamanho de um botão. Carrego o papai no bolso e mamãe no coração. Quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim, que o meu nome está escrito numa folha de jasmim. Você me mandou cantar pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre todo dia. Vocês já ouviram todas essas quadrinhas, ou vocês já ouviram algumas, ou não ouviram nenhuma dessas quadrinhas? Ah, eu tenho certeza que pelo menos uma dessas quadrinhas vocês já ouviram a professora de vocês recitarem, ou os pais, os familiares. Prestem atenção aqui, crianças. Lembra que eu falei com vocês o que é quadrinha? E eu tinha falado com vocês que as quadrinhas, elas possuem apenas 4 versos. Olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, nesses 4 versos, a rima, ela vem no segundo e no quarto verso. Olha aqui, eu tenho então aqui no segundo e no quarto verso. Aqui eu tenho a palavra botão e tenho também a palavra coração. Todas essas 2 palavrinhas, elas possuem o mesmo som final igual, certo? Aqui na minha quadrinha abaixo. Também possui, ó, 4 versos. Nesses 4 versos, no segundo verso eu tenho a palavra jardim e no meu quarto verso eu tenho a palavra jasmim. Jardim, jasmim. Olha o som final dessas palavras. Também são, esse sonzinho ele é igual ou parecido. Aqui nesse caso o som é igual, o som final é igual. Aqui eu tenho 1, 2, 3, também 4. E observem aqui na segunda, eu tenho a palavra sabia e aqui no finalzinho eu tenho a palavra dia. Sabia, dia. Possui o mesmo som final igual. Quadrinha. Eu sou pequenina, do tamanho de um botão. Carrego o papai no bolso e a mamãe no coração. E se fosse um menino a recitar? E se eu fosse um menino? Será que a maneira de ler seria a mesma coisa? Será que eu também iria falar assim, eu sou pequenina, se eu fosse um menino? Ah, então existem aqui, ó. Será que eu iria falar pequenininha ou pequenininho? Qual a maneira correta de pronunciar se eu fosse menino? Ah, então eu vou falar a palavra aqui para vocês. A minha palavra, se eu fosse menino, ela mudaria. Ela mudaria para o final aqui, ó. Eu iria ler pequenininho. Então, olha aqui. Eu sou pequenininho, do tamanho de um botão. Carrego o papai no bolso e a mamãe no coração.
Observem aqui. Então, se eu fosse um menino, a maneira de ler seria pequenininho. Crianças, agora eu vou fazer a leitura para vocês de outra quadrinha. Então, vamos lá. Você me mandou cantar pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre, todo dia. Crianças, conta aqui uma coisa para mim. Vocês já ouviram o canto de uma cigarra? Vocês já ouviram? Não? Ou sim? Ah, se vocês não ouviram, eu trouxe aqui o som da cigarra para vocês. Prestem bastante atenção como a cigarra inicia o canto e como ela pega aquela sequência. Observem o som aqui, crianças. Então, vocês viram que esse sonzinho é o som do canto da cigarra. E nesse sonzinho aqui, vocês observaram que ela começa com um som bem lento, devagar, e depois ela começa com aquele canto ali prolongado. Então, vocês já ouviram esse canto em algum lugar, geralmente nas fazendas, né? Nos lugares onde existem várias árvores, é onde nós observamos mais esse tipo de som, que é o som da cigarra. Se vocês não ouviram, tenho certeza que depois desse sonzinho que eu coloquei para vocês, vocês relembraram do som. Se alguém não ouviu, vocês observaram que, eu ouvindo esse som agora eu tenho certeza, eu já ouvi sim. Então eu trouxe para vocês, vocês acharam legal? Ah, que bom! Agora aqui eu trouxe outra quadrinha para vocês. Quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim, que o meu nome está escrito numa folha de jasmim. Ai, será que é possível? Será que isso é possível? O nome da gente está escrito em uma folha de jasmim? Será que isso é possível? Ai, acho que não, né, crianças? É só nas quadrinhas mesmo. Olha aqui, vocês já sentiram o cheiro do jasmim? É uma flor muito cheirosa. Vocês já conseguiram sentir o cheirinho dela? Ainda não? Então procurem uma florzinha chamada jasmim para vocês sentirem o cheiro dessa flor. Vocês conhecem outros tipos de flores? Tenho certeza que a mamãe de vocês, aí na casa de vocês, ela tem outros tipos de flores. Depois, vocês vão lá, sente o cheirinho das flores. Dá para escrever o nome da folha de uma flor? Dá para escrever o nome da gente na folha? Será que tem como? Não tem como, né? Assim eu havia falado aqui com vocês. Não tem como a gente escrever o nome da gente ali em uma folha. Aqui seria uma folha de jasmim, né? Então não tem como escrever. O que são rimas, crianças? Aqui eu trouxe para vocês, ó. Trouxe uma rima da palavra quadrinha com outra palavrinha aqui. O que é a rima? A rima é quando você consegue encontrar outra palavra, né, que tem o mesmo som final igual ou parecido. Observem aqui. Aqui eu tenho a palavra quadrinha e a palavra amarelinha. Essas duas palavrinhas, ao pronunciar, vocês conseguem perceber que as duas palavrinhas têm o mesmo som final igual. Elas rimam? Sim, elas rimam. Olha aqui. Eu até coloquei aqui para vocês em outra cor para vocês perceberem. Então aqui eu tenho a palavra quadrinha e eu tenho a palavra amarelinha. Olha o inha nas duas palavras aqui. Então essas duas palavrinhas, elas têm o mesmo som final igual.
Crianças, aqui eu trouxe mais uma vez a leitura da quadrinha para vocês. Por quê? Porque à frente, logo após a leitura, nós vamos fazer uma atividade que está de acordo com a leitura da quadrinha. Então eu quero ver se vocês vão prestar mesmo atenção na leitura que eu vou fazer para vocês. Então prestem atenção. Eu sou pequenininha do tamanho de um botão. Carrego o papai no bolso e a mamãe no coração. Quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim, que o meu nome está escrito numa folha de jasmim. Você me mandou cantar pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre, todo dia. Então aqui eu trouxe para vocês 3 quadrinhas, que já fiz a leitura delas no início da nossa aula. E agora eu fiz a leitura novamente, por quê? Vou contar para vocês, porque eu quero saber aqui as palavras que rimam nas quadrinhas. Então, nós vamos escrever as palavras que rimam. Vamos voltar lá no nosso texto, na nossa quadrinha, e vamos circular as palavras que rimam. Vamos lá? Então, aqui eu tenho, ó, a palavra. Lembra que eu falei com vocês que a quadrinha ela possui 1, 2, 3, 4 versos. E a rima, as palavras que rimam, elas sempre estão no segundo verso e no quarto verso, ok? Então, aqui eu tenho a palavra botão e a palavra coração. Aqui eu tenho a palavra jasmim e aqui eu tenho a palavra jardim. Aqui eu tenho a palavra, ó, sabia e aqui eu tenho a palavra dia. Todas essas palavras, elas têm o som final igual ou parecido. Por isso que nós falamos que essas palavras rimam. Então, vamos escrevê-las aqui. Primeira palavrinha, botão e coração. Então, vamos escrever, ó, botão. E aqui à frente, vou escrever a palavra que rima com ela, que é coração. Certo? Qual é a próxima palavrinha que rima aqui da nossa outra quadrinha? Sabia, dia. E tenho também jardim e jasmim. Vamos escrever jardim e jasmim, que são as palavras que nós lemos aqui na sequência, né? Então, vamos lá, ó. Jardim, certo? E jasmim. Jasmim. E o nosso último conjunto de palavras que rimam é sabia, certo? E a minha próxima que é dia. Crianças, vou pegar uma cor de pincel e nós vamos circular o finalzinho das palavras que rimam. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho o final tão. Na verdade, aqui o finalzinho é o ão, crianças. Então, eu tenho o final. Opa, desculpa. Vamos pegar a canetinha aqui. E a cor vermelho, para eu fazer a letra A. Agora, nós vamos pegar o azul, porque nós vamos circular. Ah, faltou o T aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Tão, certo? Então, aqui eu tenho a palavra botão e a palavra coração. Qual é o som final aqui dessas palavrinhas que faz a gente pensar que elas rimam? Que tem o som final ou parecido, igual ou parecido. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos circular o ão. Dessas duas palavras, o som final é ão, certo? Dessas duas aqui, ó, o finalzinho é o in. In, certo? E essas duas aqui é o ia. Ia, certinho? Então, aqui nós circulamos o som final igual das palavras. Complete a quadrinha.
Então, aqui nós vamos completar a quadrinha. Deixa eu ver se vocês estão espertos, porque nós fizemos a leitura várias e várias vezes dessa quadrinha aqui na aula de hoje. Eu sou pequenininha ou pequenininho. Lembra que eu falei com vocês? Depende da pessoa que está lendo. Se é um menino ou se é uma menina, ok? Como eu sou uma menina, eu vou fazer a leitura usando aqui o final A. Se eu fosse um menino, eu iria usar o final O, ok? Então vamos lá. Eu sou pequenininha, do tamanho de um botão. Muito bem. Do tamanho de um botão. Carrego o papai no bolso e a mamãe no coração. Isso mesmo. Crianças, aqui abaixo, não sei se vocês conseguiram observar que eu trouxe algumas imagens. Uai, por quê? Por que eu trouxe essas imagens? Aqui eu tenho a imagem de uma mão, eu tenho a imagem de um balão, eu tenho a imagem de um pão e a imagem de um avião. Por quê? Porque nós podemos brincar com essa quadrinha. Vamos fazer uma leitura de uma maneira diferente? Então vamos lá, me seguem aqui. Eu sou pequenininha, do tamanho de um mamão. Carrego o papai no bolso e a mamãe no balão. Olha que legal! Mais uma vez, agora usando essas outras duas imagens aqui. Eu sou pequenininha, do tamanho de um pão. Carrego o papai no bolso e a mamãe no avião. Então, vocês viram que as imagens que eu trouxe, essa quadrinha e outras quadrinhas também, nós podemos brincar usando, trocando as palavras por outras palavras que rimam. Então, nós podemos usar a nossa criatividade e brincar com as quadrinhas. Então, vocês viram que legal? O que aprendemos na aula de hoje? Na aula de hoje nós aprendemos quadrinha, nós aprendemos as rimas e nós aprendemos também os versos. Foi o que eu trouxe para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu espero vocês para a nossa próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau!